Olá, professores que ensinam matemática na educação básica. Eu sou o professor Márcio Urel Rodrigues. Estou aqui no Laboratório de Mídias Digitais da Universidade do Estado do Mato Grosso para apresentar para vocês mais uma videoaula da série Aprendendo e Ensinando Matemática por meio das habilidades da BNCC. Fique ligado para mais essa videoaula. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Urel falando. Eu estou aqui na Universidade do Estado do Mato Grosso, no Laboratório de Mídias Digitais no município de Barra do Bugres. E na videoaula de hoje, nós estaremos conversando, dialogando e propondo para vocês algumas atividades que estão articuladas com uma das habilidades da unidade temática de números, o primeiro ano do ensino fundamental, para que os professores e professoras possam desenvolver em suas práticas pedagógicas um ensino articulado com a BNCC. A habilidade que nós estaremos discutindo com vocês hoje é a habilidade número 3 do ensino fundamental para o primeiro ano. A habilidade diz: estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, em torno de 20 elementos, por estimativa e ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. É importante que nos anos iniciais do ensino fundamental, no momento onde os alunos estão no início do seu processo de alfabetização matemática, que nós, enquanto professores que ensinamos matemática, levemos para eles o máximo de objetos para que eles possam, por meio da sua visualização, ir formulando os seus próprios conceitos, que nesse caso é o conceito de números, aonde eles farão estimativas e comparações de dois conjuntos. Ou seja, para identificar qual conjunto tem mais elementos do que o outro conjunto e também conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Então, para isso, na videoaula de hoje, nós estaremos mostrando para vocês algumas atividades que nós podemos trabalhar em sala de aula. Uma primeira atividade, uma primeira situação, problema que nós apresentamos para vocês, diz: os alunos do primeiro ano estão guardando tampinhas de garrafa PET para usarem em atividades da escola. Augusto já conseguiu juntar várias tampinhas conforme consta na imagem ao lado. Ou seja, é um projeto da escola e que todos os professores chamam os alunos para estarem se envolvendo. Entre os alunos do primeiro ano, Augusto já conseguiu trazer algumas tampinhas. E essa é a imagem que representa a quantidade de tampinhas que Augusto já trouxe. Olha, ele trouxe algumas tampinhas vermelhas, algumas tampinhas verdes, algumas tampinhas azuis e também trouxe apenas uma tampinha amarela. Então, o que nós podemos fazer para que as crianças percebam a quantidade de tampinhas que existem das diferentes cores, comparando inclusive qual cor tem mais tampinhas. E aí nós temos 3 questões que nós podemos trabalhar com os alunos. Quantas tampinhas Augusto já juntou? Qual é a quantidade de tampinhas das cores amarelo, azul, verde, vermelho? Qual é a cor que Augusto tem? Qual é a cor que Augusto tem mais tampinhas? Tampinha de quais cores? Qual, dentre essas cores, qual que ele tem mais? Seria a vermelha? Seria a verde? Olha, se nós observarmos, nós temos apenas uma tampinha da cor amarela. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampinhas da cor azul. Nós temos 5 tampinhas da cor verde. E nós temos 7 tampinhas da cor vermelha. Então, fazendo esse agrupamento, os alunos aprenderão a fazer não somente a contagem de quantas tampinhas tem de uma determinada cor, no entanto, fazendo a comparação entre as cores. Ou seja, nós temos conjuntos de cores diferentes, onde os alunos perceberão quais são as cores que têm uma maior incidência, quais são as cores que têm mais tampinhas e qual cor que tem menos tampinhas. Tá certo? Então essa é uma atividade simples que pode evidenciar exatamente o que a habilidade de número 3 está nos pedindo.
Olha só essa outra situação, problema que nós estamos propondo. Maria, Marta e Mara, 3 colegas. Elas possuem diferentes tipos de frutas prediletas. Cada uma gosta de uma determinada fruta. Então, trabalhar com os gostos das crianças é fundamental. Nesse caso, a Maria ela gosta de morangos, a Marta ela gosta de laranja e a Mara gosta de mangas. Observe a quantidade de frutas que cada uma delas comeram em um dia e depois respondam. Quem comeu mais frutas? Quem comeu menos frutas? Observe que quem gosta de morango, que é a Maria, cada quadradinho desse representa um morango que ela comeu. Tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, Maria naquele dia comeu 10 morangos. E assim por diante. Marta, que gosta de laranja, naquele dia ela chupou 7 laranjas. A Mara, que gosta de mangas, ela comeu 4 mangas. Então dá para fazer uma relação não somente focado na contagem, mas focado também na comparação, que é exatamente o que a habilidade nos pede. Então a situação 3, Mariane, Manuele e Marinete, são 3 amigas. Cada uma das amigas juntaram para fazer docinhos. Então Mariane, ela fez 7 docinhos. Manuele, ela fez 10 docinhos. E Marinete fez 5 docinhos. Talvez seja cupcake, esses beijinhos, essas coisas que as crianças gostam muito, muito de fazer. Então, quantos docinhos Manuele tem a mais que Mariane? Então, nós temos lá 7, 5 e 10. As crianças conseguiram fazer a contagem, que é um procedimento inicial, e depois a comparação entre o total de docinhos. E aí dá para poder fazer a relação e a comparação entre Mariane e Manuele, entre Manuele e Marinete, entre Marinete e Mariane, e assim por diante. Então é exatamente desta maneira que nós podemos estar trabalhando com situações diversas. No entanto, essas situações diversas, elas precisam ser desenvolvidas por meio da visualização das crianças, que é uma coisa que nós enfatizamos. É importante que o professor leve tampinhas, é importante que o professor leve dados, é importante que os professores e as professoras levem coisas para as crianças estarem manuseando, palpando, porque por meio dessa maneira eles estarão visualizando e aí provocando a aprendizagem das crianças. Então, há um encaminhamento metodológico para essa terceira habilidade. Essa habilidade envolve a necessidade de estabelecer relações entre 2 ou mais quantidades, expressando numericamente a diferença entre elas. Ou seja, quem tem mais, quem tem menos e se 2 conjuntos possuem a mesma quantidade. Isso exige elaborar estratégias de comparação. Não é simplesmente efetuar a contagem. Não é somente efetuar a contagem, mas efetuar após a contagem, realizar a comparação. Assim, para compreender que 8 é maior que 6, será necessário entender que há 2 unidades a mais em 8 do que em 6. Percebe? Então, se uma menina ela tem 8 docinhos, a outra tem 6 docinhos, uma tem 2 unidades de docinhos a mais. E aí a criança vai conseguindo definir o conceito de número na perspectiva da contagem. Ou seja, esse 2, essa diferença, é uma diferença grande, é uma diferença pequena? Se a diferença fosse de 10, por exemplo. Então a criança vai desenvolvendo qual a diferença pequena, diferença média e também uma diferença grande. E aí vai materializando na criança o sentido de não só de contagem, mas também de comparação. Pessoal, se você gostou dessa videoaula, você pode entrar lá no nosso canal, matemáticanaescola.com. Você pode entrar também no nosso YouTube, na descrição do vídeo aqui, você vai ter acesso a todas as videoaulas de todas as habilidades dos anos iniciais, dos anos finais e também do ensino médio.
ok? Então nos acompanhe no site matemáticanaescola.com e também no YouTube. Um abraço do professor Márcio Urel.